YouTube. Minha alegria e minha satisfação de mais uma vez estarmos aqui reunidos como igreja. O tema da nossa mensagem é graça, um pacto sem ordenanças. Eu vou repetir, porque as igrejas estão cheias de ordenanças, né? Graça, um pacto sem ordenança. Hoje você vai crescer mais um pouco na graça e no conhecimento. Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 13, nós vamos ler até o versículo 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aboliu ou não aboliu? Diga, está abolida. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Tem o 16 para não ficar na vírgula, respeitar, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta manhã, empurra mais um pouco essa espada no nosso interior, para que possamos te exaltar, glorificar e engrandecer o seu nome. Me usa, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus reunido diga amém. Amém. Queridos, infelizmente, para vergonha, eu vou-lo digo, as pessoas dentro da chamada igreja estão banalizando o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que você pratica uma ordenança dentro das chamadas igrejas, você está dizendo que com esta atitude, que o sangue de Jesus não teve efeito nenhum para a sua vida, porque tem para a minha. E foi por isso, por te amar de forma incondicional, que o Espírito Santo iluminou os teus olhos, que o que você fazia dentro das chamadas igrejas era uma abominação ao Espírito Santo. Olhe essa palavra do versículo de número 15, é 15? Diz que ele aboliu na sua carne. Aquele judeu lá ensanguentado, ele não estava simplesmente sendo sacrificado, ele estava abolindo na carne dele tudo o que era mandamento e ordenança da lei. Tudo. Aboliu ou não aboliu? Diga, está abolido. E o sistema reage assim: mas e as ordenanças de Jesus? Alô? Ouça, Jesus de Nazaré nunca instituiu ordenança nenhuma. Quem instituiu ordenança, mandamento e lei foi Moisés, e ele veio cumpri-las. Ele era judeu, e quem foi que deu a lei? Moisés. Foi Moisés que deu a lei baseados em ordenanças, não foi Jesus de Nazaré.
mandamento de Jesus de Nazaré foi aos seus discípulos. Ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E isso é espiritualidade, e não sacrificial. O resto, ele veio cumprir as ordenanças e as leis colocadas por Moisés. Mateus 5,17 diz: eu não vim abrogar, eu vim para cumprir. Então o sistema diz assim: mas e as ordenanças que Jesus instituiu? Ele não instituiu nenhuma. Pelo contrário, ele aboliu na cruz. Está claro? Deixe-me ler com os olhos normais. Eu acredito que eu não tenho olhos normais. Será que é ele aqui atrás, meu amado? Uma coisa puxando aqui? Sei não, hein? Meu amado, eu acho que os meus olhos não são normais. Porque para mim está claro que na sua carne ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Ele fez isso porque havia uma separação entre judeus e gentios no que tangia a vida espiritual. Os judeus tinham acesso, nós não. Estávamos estranhos à aliança, sem Deus no mundo, separado da comunidade de Israel. Havia uma inimizade. Na cruz do Calvário ele reconciliou ambos. Todos agora são filhos, fomos enxertados. Todos agora, judeus e gentios, têm o mesmo acesso ao trono. E como os gentios e também os judeus não poderiam cumprir os mandamentos, os rituais cerimoniais, ele cumpriu no meu lugar, no seu, foi o nosso substituto, e na cruz do Calvário ele disse: está consumado. Tudo que era ordenança e mandamentos, diz que na sua carne ele aboliu. Então existe um equívoco, por falta de revelação, dizendo que Jesus instituiu a Santa Ceia. Só não mostram. Nunca me mostraram? Porque o que Jesus estava fazendo na noite que foi traído era a Páscoa. E quem foi que instituiu a Páscoa? Moisés. Olha lá o que diz Lucas 22, versículo 14. Chegada a hora, Jesus nos dias de sua carne. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Paulo não está. Paulo não recebeu esse ensinamento. Versículo 15. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco a Santa Ceia. Comer o quê? Quem foi que instituiu isso? Jesus de Nazaré ou Moisés? Moisés. Jesus estava instituindo a chamada ceia, porque eles dizem que é ceia. Isto é Páscoa. É Páscoa ou é ceia? O que ele está fazendo na noite que foi traído? Mas eles dizem que é ceia. Aqui diz que é Páscoa. Agora eu vou pelo que a tradição diz, ou eu vou pelo que está escrito aqui? Eu vou pelo que está escrito aqui. Diz que ele, naquela noite, com os apóstolos, estava tendo o desejo ansioso de comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, antes da cruz. Jesus instituiu isso, meu amado. Se isto aqui era na forma de ordenança para os judeus eu acho que fazem ainda até hoje, né? Depois ele diz no versículo de número 16: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e parti entre vós. Isto aqui que ele está fazendo é ceia ou é a Páscoa? E cadê que ele está instituindo ceia? Está comendo a Páscoa, meu irmão.
Então isso era uma ordenança para os judeus? Era. Ele está antes da cruz. Versículo 18, não acabou não, meu amado. Olha o que diz o versículo 18: pois vos digo que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 19, e tomando um pão, ele está instituindo alguma coisa, ou isto é o ritual da Páscoa? Porque isso são elementos da Páscoa. O pão fazia parte da Páscoa. Que diz que ele está instituindo agora aqui. Meu Deus, eu acho que eu estudei numa escola que ensinava até a 4ª série, mas uma 4ª série coisada. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, aqui tem revelação, quem lê entenda, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E tomando um pão, ele está instituindo alguma coisa? Não. O pão também fazia parte dos elementos cerimoniais da Páscoa. E a Páscoa, além disso, tinha ervas amargas e tinha também o cordeiro. Naquela noite, quem era o cordeiro? Ele. Aí a tradição se pega aqui no 20, é o 20 que tem, vê aí. Semelhantemente, depois de cear, cear é porque era Páscoa, era depois de 6 horas, então era um jantar. Não tem nada a ver com santa. Como se faz uma ceia de Natal, é porque é feita à noite. Como a Páscoa era feita à noite, então era também uma ceia. Eu vou cear. Ui, meu amado, mas eu fico triste quando eu cantava na igreja assim, vem cear, o mestre chama, vem cear. Agora, aqui tem uma revelação maravilhosa, nunca antes vista, tá? Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele instituiu alguma coisa? Não, isto também era um elemento da Páscoa. Aí eles dizem que aqui Jesus está instituindo a ceia, porque no cálice ele está falando, este é o cálice da nova aliança. Você já ouviu isso? Não, mas lá ele está, é a graça, porque ele está dizendo que é o sangue na nova aliança. Ei, aqui está a revelação do mistério da graça de Deus. Leia. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, não é no suco. O cálice da nova aliança era o que estava ali dentro ou o que seria derramado na cruz? E aqui tem sangue derramado? Então não é novo coisa nenhuma, ainda é velho. O que está na mão dele é suco, é uva, suco de uva. Se ele estivesse depois da cruz com o cálice, podia falar, este cálice é o sangue da nova aliança, porque o sangue foi derramado, ali não foi derramado ainda. Ainda era uma simbologia, ainda era sombra. O cálice da nova aliança é no sangue, que não tinha sido derramado aqui, tinha? Só foi derramado depois da cruz. O ladrão da cruz podia falar, este é o sangue da nova aliança, que está sendo derramado a favor de mim. E mesmo assim o da direita, o filho, este sim é o sangue da... Agora este que está na tua mão, isto é uma simbologia. E nós não vivemos de simbologia, nós vivemos daquilo que é real. Se eu já tenho sangue derramado na minha vida,
Como é que eu vou te dar um copo de suco para dizer que esse é o sangue? Este não é sangue, isto é suco. E alguém me disse, não, mas nós não damos suco, nós damos vinho. Ualá! E vinho, pode? Não pode nem suco nem vinho, senão eu estou anulando o sangue da cruz, meu irmão. Meu amado, aqui não tem nova aliança. Nova aliança tem que ter sangue derramado. Aqui ainda era sombra, ainda era o véu, e a tradição pega isso para dar pão e suco às pessoas, dizendo, não lá, Jesus instituiu. Não, isto ainda era cerimonial da Páscoa. Os elementos ali eram elementos da Páscoa. Enquanto não havia sangue derramado, ainda não era nova aliança, era velha. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 22. Digita para mim, Miguel. Olha aí. Hebreus, capítulo 9, 22. Leia comigo, leia comigo. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Não é com suco, não é com vinho, com sangue. E sem derramamento de sangue não há. Para ser nova aliança, o sangue dele tinha que ser derramado, e na mão dele não estava sangue, estava suco. Aquilo era sombra, porque quem vivia na lei vivia de sombra, não dos bens reais que nós vivemos hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 1, explica isso, olha aí, Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ali naquela noite era a lei, meu irmão. Só passou a ser nova aliança da cruz para cá, quando o sangue foi derramado. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não tem confirmação de nova aliança. E Jesus, na noite que foi traído, ainda não tinha derramado sangue, portanto ainda era o período da lei, portanto aquele evento era uma sombra do que viria. O sacrifício perfeito foi na cruz, e o sangue não estava no cálice, estava sendo derramado por cada um de nós, aqui e em todo lugar que se confessa o seu nome. E levam um grupo de pessoas para dentro da igreja num ritual judaico, dizendo, este é o corpo, este é o suco. Então ele não morreu? Então eu estou num evento de sombras, eu estou colocando a igreja debaixo de sombras, mas eu não ando em sombras, porque eu não ando na lei, eu ando na luz, porque eu ando na graça, meu amado. E ele diz, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Aquilo não era a imagem real, porque o corpo de Jesus não é um pedaço de pão, não pode. O meu Deus não é físico, ele ressuscitou dos mortos, e o corpo dele é a igreja, lavada, remida, batizada, liberta, transformada e purificada no sangue dele. Eu não recebo o pão como corpo, o corpo sois vós. Aquilo não era a imagem real, aquilo era a sombra. A imagem real veio na revelação da graça de Deus em Paulo no terceiro céus. Deus abriu o coração, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais subiu o coração do homem, coisas que Deus preparou, mas ele nos revelou pelo seu Espírito. Nós éramos cegos, hoje nós vemos. Não vemos com sombra, não vemos com escama, não vemos com véu, nós vemos de glória em glória, e somos transformados no mesmo Espírito pelo Senhor. Eu gostei disso. Não a imagem real das coisas, que nunca, jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem.
Quem vive nas sombras está debaixo dos mesmos rituais. Todo mês. Pão com suco. A pergunta que o burro, que me chamaram assim, os irmãos receberam os áudios, né? A petulância, a falta de educação, me chamaram de burro, eu um negão desse. Meu amado, a pergunta que eu faço é: pão com suco todo mês, pra quê? Para trazer comunhão? Não é. Quem mora em mim está com comunhão perfeita. Para trazer santidade? Também não é. Pelo único sacrifício, ele já nos aperfeiçoou para sempre. Para trazer salvação? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. É para quê então? Para cegar as pessoas, colocá-las debaixo de sombras e reduzi-las à escravidão, porque existe pessoas que não comem pão e não bebem suco, se não está na igreja, perdeu a comunhão com Jesus. Isto prevaleceu, sistema, até os dias de hoje, que daqui para frente, vocês vão entrar em descrédito com essa mentira judaica. O nosso Cordeiro Pascual já foi imolado, Cristo em nós é a esperança da glória. Desculpe repetir que eu amei essa frase. Visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, nem uma imagem real, ela nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes. Meu amado, pão com suco nunca aperfeiçoou ninguém. Senão, uma vez que tomasse, parava de fazer. Então, se eu como pão e suco domingo, não resolve nada. Isso e que então tornou-se um ritual, um cerimonial. E eu não vivo de rituais, eu não vivo de sombras. Depois Paulo dá uma pancada no sistema no versículo 2, olha aí. Da outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos? Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por toda, não teria mais consciência de pecado. Domingo que vem, Santa Ceia. Tudo bem, vamos lá. Para quê? Para quê? Dizem uns que agora você vai comer remédio. Falácia. Porque na cruz, ele levou sobre si todos os meus pecados, pela sua chaga nós fomos. Não, a gente vai comer Santa Ceia, porque Jesus disse quem comer a carne. Ele disse a carne, não disse o pão. Jesus disse, quem comer da minha carne e beber o meu sangue, não tem vida em si. Mas ele disse a carne e o sangue, ele não disse o pão e o suco. E quando é que a igreja de Cristo comeu a carne dele? Quando ele disse, estás consumado. Quando é que bebemos o sangue dele? Quando aquele madeiro lá no Gólgota foi tingido pelo sangue do justo. Quando o sangue do santo, do sublime, do rei dos reis, ali estava o sangue puro, carmesim. Ali nós estávamos bebendo daquele sangue. E muito mais sendo batizado com ele na cruz. E quando ele ressuscitou, nós que estávamos mortos em pecado e em delito, ressuscitamos com Cristo e pela graça fomos salvos. Sem rituais, sem ordenanças, porque na cruz ele aboliu toda a ordenança, tanto da Páscoa, tanto dos dízimos, tanto das ofertas, toda da vida sacrificial. Em Cristo agora nós o adoramos em espírito e em verdade, porque Deus só se importa com uma coisa: que os seus adoradores os adorem em espírito e verdade, como vocês fazem nesta manhã. Porque se os rituais, as cerimônias, resolvessem alguma coisa, teriam cessado de ser oferecidos. Agora eu preciso todo o mês fazer isto. E isto, ele fez por nós uma vez por todas,
quando ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável por nós. E nós prestamos agora também o nosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É um sentimento de recíproca. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 9. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferece tanto dons como sacrifício. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Está lendo aí? Eu posso dar pão e suco a você todos os domingos. São 12 pães com suco. Isto é ineficaz para aperfeiçoar você que presta culto. Ora, se fosse eficaz, teriam parado de apresentar. Você tem uma catarata nos olhos. O médico diz, faz a cirurgia que você vai ser curado. Você faz a cirurgia no Barra Dó, está curado. Vai fazer outra domingo que vem? Porque a cirurgia foi eficaz. Ora, eu te trago você aqui. Mando você dar o dízimo para a janela dos céus abrir. A janela do céu não abrir. Você domingo que vem dar dízimo para a janela. Ué, então há uma ineficácia nisso? Porque se houvesse uma eficácia, uma vez que você desse o dízimo, a janela do céu teria aberto, como foi prometido aos judeus e não a nós, a graça de Deus. Porque são coisas ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E no versículo 10 o escritor diz, isso aqui é graça pura, 100% pura. Versículo 10, olha lá. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, imposta até o tempo oportuno da reforma. E a reforma chegou hoje. Baseadas em comida e bebida. A igreja está baseada em comida e bebida. Primeiro domingo, a igreja está baseada em comer o pão e beber o suco. São comidas e bebidas dentro de uma região celestial que só deve ter a palavra. Aí eu vou profundo nisso aqui. Na verdade, nós não precisaríamos nem desta. Porque neste novo pacto, Ele escreveu a palavra dele na minha mente, no meu coração. A palavra escrita, revelada, a palavra que liberta, que quebra algema, ela está aqui na mente, no coração. Ainda que queimem todas as Bíblias como queimaram na noite de São Bartolomeu, esta que está aqui dentro ninguém tira. Baseadas em comidas e bebidas, abluções são purificação com água. Só que Deus disse, isso está aí até o tempo oportuno da reforma. Jesus disse, eu enviei profetas, vocês mataram. Veio o Filho do Homem, vocês o chamaram de ladrão e beberrão. Nesses últimos dias ele mandou os teólogos, eles enriqueceram com os nossos dinheiros. Depois vieram os grandes profetas tirando caroços. Nos anos 70 e 80, isso aí foi uma farra. E tira caroço, impõe as mãos. Também enriqueceram e vivem hoje nas suas luxúrias. E nos últimos dias agora, a reforma do Espírito Santo chegou. E ela não depende de homens, não depende de pastor, não depende de ungido. Esta é a reforma feita pelo Espírito Santo, porque aonde tiver um santuário do Deus vivo, aonde tiver alguém que foi lavado por aquele sacrifício da cruz, não o suco no cálice, mas por aquele sangue que aperfeiçoa, que purifica, que restaura, que transforma, aquele sangue que lavou os nossos pecados, aonde tiver um eleito, um santuário de Deus, a reforma chegou através da tua vida. Diga glória a Deus, diga Abba Pai, diga glória. Isso estava aí até o tempo da reforma. Aí ele levantou aquele
Aí aquele foi lá, viu que o negócio dava dinheiro, dava lucro, deixou a parede furar, raspada, deixou com goteira. Ele levantou o outro, aí aquele gostou dos anéis, aquele gostou das catedrais e não reformou coisa nenhuma, porque você entra ali e tem batismo, aqui não tem batismo, mas tem ceia. Não tem reforma, continua igual a lei, continua igual o sistema. Tem que tirar tudo, a reforma tem que ser geral, não pode ficar glória de homem, não pode ficar anéis de pastor, tem que ter Jesus, tem que ter Jesus, tem que ter Jesus. Esta é a reforma. Gálatas capítulo 2, versículo de número 19. Tem aí? Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Dízimo é lei, Páscoa é lei, batismo nas águas é lei, pastor como título é legalismo, autoridade para governar homens é legalismo, rituais de divisão dentro da chamada igreja é legalismo. Eu morri para tudo isso, para viver para Deus. Quem me governa é o Espírito da graça, quem me governa é o Espírito da graça. Não estamos submetidos a homens, não estamos submetidos a dogas, a placas. Quem nos governa é o Espírito da graça. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Para quê? A fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Ele. Depois ele diz então no versículo de número 20: logo, já não sou eu quem vive? Mas os crentes acham que Cristo não vive nelas, porque fazer isso até que eu volte. Então ele não voltou. Se ele não voltou, ele não vive em você. Como é que você pode dizer Cristo vive em mim e eu estou fazendo algo até que ele volte? Vive em você ou não vive? Ou aquele que vive em você precisa voltar? Como eu estou aqui essa manhã para voltar. Quem vocês estão esperando? Estão esperando o Geraldo voltar. Mas ele não está pregando aí. Não, é que é. Não tem que é. Não tem que é. Quem vive em mim não precisa voltar, está em mim. Como eu vou levantar um pão e um suco, esperando ele voltar, se no terceiro dia ele voltou? Ele mora em mim, me fez santuário do teu Espírito. Quando eu ando, ele anda também, meu amado. Quando eu respiro, ele respira por mim. E quando eu passo pelos rios, eles não me submergem. E quando eu passo pelo fogo, as chamas não ardem em mim, porque ele está em nós. Esperar voltá-lo de onde? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo por rituais, por obras, por sacrifício. Eu vivo num jejum. Eu vivo o quê? Na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se deu. Fé no Filho de Deus, fé no que Ele fez, fé que Ele ressuscitou, fé que Ele está vivo. Romanos 8:10. Se porém Cristo está em vós. E a igreja esperando ele voltar. A revelação dizendo: não. Ele está em vós. A igreja dizendo: não, nós estamos fazendo isso até que ele volte. A revelação dizendo: Cristo está em vós. Você recebe que Cristo está em vós? Ora, se Cristo está em vós, diz o Espírito Santo, o corpo na verdade então está morto por causa do pecado. Teu corpo está morto. Não, nós vamos comer um pão com suco para mortificar a carne. Cristo já está em você e o teu corpo já está morto por causa do pecado. Não, a gente vai fazer um jejum
para amortecer. Este é o ministério do Espírito. Não tem nada palpável, nem tangível. Nem esta palavra deveria estar aqui, porque ela não está longe de nós. Ela está na nossa boca, ela está no nosso coração, gravada, não em tábuas de pedra, mas pelo Espírito da graça, pelo Deus vivente, na tábua do nosso coração. Aqui tudo é pelo Espírito e só por Ele. Na verdade, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Que justiça é essa? Da lei? Não, a justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelos seus eleitos, dos quais muitos deles estão inclinados os ouvidos para ouvir a sua verdade. Não é pela justiça da lei, é pela graça. E no versículo, eu vou dar um troço aqui, meu amado. Se habita no monte. Ah, meu amado, tem que ser no monte, não é possível. Não é possível que eles estão tão errados assim. Eles têm que dar uma dentro com a graça de Deus, não é possível. Mas eles não dão dentro se abriram, meu amado. Se abrir o evangelho pregado por Paulo, o que se prega aí fora não passa 1%. Vai a uma pregação e abre o evangelho. O que prega não passa 1%, passa os jargões. A vitória é nossa. E se Deus é por nós, aí isso passa. Olha que lindo, olha, meu amado, em cima da hora, mas olha que lindo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentro de vós. Meu irmão, quem aqui tem a convicção de que aquele Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo está na sua vida? Por favor, diga glória a Deus. Isso é forte demais. Vamos parar para pensar um cadinho. Quer dizer que quem tirou Jesus do túmulo foi um Espírito. Foi o Espírito de Deus que arrancou ele do túmulo. A morte não pôde retê-lo lá. Este mesmo Espírito habita também em nós. E quem tem esse Espírito que arranca da morte, o Deus do universo, precisa de pão e precisa de suco, diga não. E por que você aceita? Meu amado, se eu pegar você comendo um pedaço de pão, eu vou te amarrar, você vai ter que comer uma padaria inteira. Porque não é possível, gente, Deus revelar esta palavra e você não entender isto. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo não é diferente, não é pão, não é suco. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Habita ou não habita? Habita ou não habita? Aí você sai daqui, que eu fico aqui com o radar santo, tá? Primeiro domingo eu te procuro, aonde está você? Todos pegaram o elemento? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Meu amado, não faça isso com Cristo, meu amado. Você está invalidando o sacrifício de Jesus. Você está dizendo que você está vivendo de sombras. Você está dizendo que o bem real ainda não aconteceu. Você está dizendo que o sangue ainda não foi derramado. Você está dizendo que o Espírito
Espírito de Cristo ainda não vivificou o seu corpo mortal, e que você precisa de um ritual, você precisa de ordenanças. Quando ele aboliu as ordenanças, a igreja chama Jesus de mentiroso. O evangelho diz que ele aboliu, os pastores estão trazendo de volta. O evangelho diz que ele rasgou o véu, os pastores estão costurando de volta. Está surgindo um povo por aí na ousadia do Espírito Santo. Está vindo nas asas do querubim, na velocidade do vento, na unção do Espírito Santo. Um povo que não clama terra, mas clama Abba, Pai. Um povo cheio de generosidade e de gratidão, que vai sacudir a história desse país, dizendo que Cristo vive em nós. Colossenses capítulo 1, versículo de número 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, e que agora, todavia, se manifestou aos seus santos. 27. Os quais Deus quis dar a conhecer. Foi Deus que quis. Qual seja a riqueza da sua glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo no pedaço de pão, no copo de suco, no monte, no santuário lá em Belém, na Catedral do Brás. Cristo na Catedral do Brás. Cristo em quem? Cristo em quem? Diga Cristo em nós. E Ele é o que? Diga a esperança da glória. Pastor, e o senhor descobre isso como? Coisando. Não é Cristo no pão, não é Cristo no suco, é Cristo em nós. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Se Cristo está em vós, o vosso espírito está vivificado. Se Cristo está em vós, vocês estão selados para o dia da redenção. Se Cristo está em vós, pelo sacrifício dele da cruz, não é na noite que foi traído, vocês foram apresentados santos, irrepreensíveis, imaculáveis, sem culpas, salvos, regenerados, transformados em novas criaturas. Isto é só se Cristo está em vós. E se alguém aqui tem certeza disso, diga Abba, Pai. Depois ele diz no versículo de número 28, o qual nós anunciamos. Olha, Cristo em nós, é o que Paulo anuncia. Eles anunciam Cristo no pão, no suco. Aqui está Cristo. Paulo disse, não, Ele está em nós. E esse Cristo em vocês é qual eu anuncio. Depois ele diz, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem imperfeito. Se está perfeito, como que eu vou aperfeiçoar com outras coisas? Perfeito quer dizer o quê, gente? Por favor, me ajuda aí, coisinha. Hã? Perfeito é perfeito. Então, se eu digo que Cristo está em vós, é este Cristo que Paulo anunciava, que eu anuncio. Eu digo então que em Cristo você está perfeito. Como que eu vou te aperfeiçoar na carne com rituais, com ordenanças, com mandamentos, se ele aboliu tudo isso? E Paulo dá um checkmate aqui no versículo de número 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais que possível, segundo a sua eficácia, que opera em mim eficientemente. Que eficácia era essa? Jejum? Era o pão da ceia que operava? A eficácia de Paulo vinha de um ritual mensal chamado Santa Ceia. Era essa eficácia que operava em Paulo? Eu vou te mostrar qual é a eficácia. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Já ensinamos sobre isso, tá?
um mensageiro de Satanás, alguém que trazia uma mensagem de acusação, porque Satanás quer dizer opositor, alguém que se opunha a Paulo com aquilo que ele pregava, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Esbofetear era jogar na cara, bater no rosto. Quando Paulo estava pregando a graça, vinha alguém com uma mensagem, mensageiro é quem traz uma mensagem, de Satanás, porque Satanás é opositor, vinha com uma mensagem opositora a Paulo, jogando na cara dele, que ele perseguia a igreja e agora defendia a mesma, e isso era um espinho, isso doía em Paulo. Então ele dizia, no versículo de número 8, por causa disto, eu 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que tirasse esse espinho, essa vergonha. Depois ele diz no versículo de 9, então ele me disse, o Cristo ressuscitado. Agora não é mais aquele que estava sentado numa mesa com Pedro, Tiago, João e Judas, porque este ainda era o Cordeiro de Deus que ainda ia tirar o pecado. Agora não é mais aquele que andou lá em Jerusalém, em Israel, não é mais o Cristo segundo o filho de Davi, agora era o Cristo ressuscitado, assentado no trono da sua glória, aonde levou Paulo lá para trazer as grandezas das revelações, que só aqueles que têm os olhos iluminados podem entender. E ele disse a Paulo, Paulo, a minha graça não basta, precisa que você coma pão, que você faça um jejum, que você se batize nas águas, que o pastor consagre você a bispo, que o pastor ore por você, que precisa dele botar a mão, então não basta. Ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça é suficiente. Paulo, a minha graça chega na tua vida, é ela e mais nada, nós não queremos outra coisa, porque a graça dele nos basta. Basta ou não basta? Diga basta! Basta para mim, basta para você. Mas para as igrejas evangélicas não basta, tem que ter pão, tem que ter suco. Então não basta. Então ele deveria falar, a minha graça serve, mas vocês têm que cumprir um ritual. Mas eu com a 4ª série não entendo assim. Porque titia Noêmia, que Deus o tem em bom lugar, porque eu apanhava, tá? Só queria merenda. Me ensinou que basta. Chega. Basta, chega. O favor dele merecido na minha vida, chega. Eu não pedi para ser pecador. Adão me fez pecador sem eu pedir. Não pedi para ser purificado, ele me purificou por sua graça. Então isso me basta. E isso me apresenta perfeito em Cristo. Porque não são os rituais, é o sacrifício dele. Porque não são os meus sacrifícios, é o dele. Esta era a eficácia que operava em Paulo. Ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa no cálice. O poder se aperfeiçoa nos elementos. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque graça sem fraqueza não é graça, é virtude de alguém que pensa que vai chegar em algum lugar por causa dos seus próprios sacrifícios, por causa da sua justiça. No meu carro está escrito, eu sou dizimista fiel, eu consegui por causa do dízimo. Isto não é fraqueza gerada pela graça, isto é soberba gerada pelo sistema. Mas em nós não há justiça da lei, não há mérito em nós, há fraqueza gerada pela graça, e isso nos basta. Graça sem fraqueza não é graça. Poder de Deus se exerce na vida do homem com fraqueza. O homem tem que ter espinho. Se ele ignorar espinho, ele vira o diabo de si mesmo. Ele se acha detentor da revelação. Ele se acha o apóstolo do mundo. Ele se acha o dono da catedral. Mas se houver fraqueza e espinho, ele está submetido
submetido a Cristo, porque é importante que Ele cresça e que nós desapareça. O meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E disse Paulo: de boa vontade, pois, eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que repousa sobre você é o poder de Cristo. Sem ordenanças, sem mandamentos, sem rituais, é o poder, é o poder. É o poder repousando na tua vida nesta manhã. É o poder que gera fraqueza, que coloca espinho, mas é o mesmo espinho e fraqueza que exalta, que glorifica a Cristo. O Espírito Santo exalta a Cristo, como o Espírito Santo exalta na tua vida. É o poder dele repousando sobre você. Depois Paulo disse então no versículo de número 10, olha lá: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou. Quando eu sou fraco, eu sou. Diga ao fraco esta manhã: eu sou. Diga ao fraco: eu sou. Diga ao fraco: eu sou. Gálatas capítulo de número 4, versículo 9 ao 11, já estamos terminando, olha lá. Hoje é cuscuz, meu amado. Cuscuz amarelo com carne seca. Mas agora que eu ministrei isto, que vocês conheceis a Deus, ou antes, que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem escravizar vocês? Agora que vocês sabem que a suficiência é Cristo em vocês, e não nada que vocês comam, que vocês bebam, que vocês façam com o exterior, porque não é mais o exterior. Esse não é pacto de exterior, este é pacto da graça. Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, que vocês são conhecidos por Ele, como é que vocês estão querendo voltar a esses rudimentos fracos e pobres? Porque diante do sacrifício de Jesus, qualquer pão, qualquer suco, qualquer manobra, qualquer dízimo, qualquer oferta, não vale nada diante da grandeza daquele que disse que está consumado. Então, tudo que foge o sacrifício de Jesus na cruz são rudimentos fracos e pobres que querem escravizar vocês. Eu não posso faltar ao culto não, rapaz. Hoje é ceia lá na minha igreja, é eu que sirvo o elemento. Tu tá maluco? Se enfia. Se enfia do outro lado. Deus me livre se eu faltasse um culto de ceia. Deixei o copinho de suco cair no chão. Eu já levei logo um broncão na frente de todo mundo. Que isso, obreiro? Você não é obreiro aprovado, não, derramando o sangue de Jesus. Ai, misericórdia. E eu sentava lá no último banco, lá atrás, 3 meses na disciplina. Rudimentos fracos e pobres que querem escravizar vocês. Eu vou repetir. Não adianta, que eu sei que essa mensagem vocês vão xingar, vão bater, vão falar que eu só falo isso, que aquilo outro, que eu sou coisado, que eu sou curupira. Pode falar, eu tenho a cara da riqueza. Não tenho medo não. Eu vou repetir, isso que se dá na igreja são rudimentos fracos e pobres diante do poderio feito por nós na cruz. E essas coisas pregou Paulo na unção do Espírito Santo, e prego eu. Essas coisas querem vos escravizar, fazer cliente e manobra na mão dessa gente. Saia! Deixa eles sozinhos lá, que eles vão ficar bêbados igual Noé, vão beber o suco todo.
Versículo de número 10. Olha. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. E não mudou nada. Paulo disse, vocês guardam dias, vocês guardam meses. Hoje é dia de quê? Hoje é dia da ceia. E amanhã? E agora? Agora é cantata de Páscoa. E depois, depois é dia dos Santos Reis. Dia de quê, professora? Culto das irmãs. Meu amado, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Versículo 11, disse Paulo. Versículo 11, eu receio então que eu tenho trabalhado em vão com vocês. Se eu apresento vocês a suficiência de Cristo, se eu apresento Cristo como superioridade diante de tudo que vocês fazem aqui na terra, vocês então estão me dizendo que eu trabalhei em vão com vocês. Não valeu de nada ele levar Paulo ao terceiro céu, trazer uma revelação dessa maravilhosa, dizendo que Cristo está em nós. E que porque Cristo está em nós, o corpo do pecado está morto. Dizendo que Cristo em nós é a esperança da glória. Como nós estamos buscando Cristo fora, quando Ele está dentro. Paulo disse, então eu receio que com vocês eu tenho corrido em vão. Para nós não foi em vão. Paulo deixou, foi um legado. Paulo não, Jesus revelou a Paulo, porque Paulo não é Deus, Paulo não é fundamento, Paulo foi usado, nós reconhecemos isso, mas a grandeza está em Cristo que revelou a Paulo. E Paulo então disse em Gálatas 2:21, olha lá, isso é clássico, não anulo a graça de Deus, pois se há justiça, o que me deixa perfeito, o que me livra de pecado, de consciência, vem mediante a lei, mediante a Páscoa, segue-se que morreu Cristo em vão. Se é o pão e o suco que me traz comunhão, como é que a vida dele em mim precisa e depende do pão? Então ele morreu em vão. Se a minha referência como cristão é uma catedral lá em Belém, então Cristo morreu em vão para me fazer catedral e templo do seu Espírito. Paulo disse, então eu corri em vão com vocês, porque vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres. Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça para a minha vida vem das ordenanças, dos rudimentos, segue-se que Cristo morreu em vão. E eu termino então com Hebreus 13, versículo 9 e 10, olha aí. Que maravilha! Não vos deixeis... não vou nem ler. O povo do sistema não acredita. Eu vou ler porque vocês acreditam. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com... Pois nunca tiveram proveito que com isso se preocuparam. Qual proveito? Ceou o ano todinho, o ano passado ceou todinho. Mestre chamou para cear, vem cear, o mestre chama. O ano todinho. Que proveito teve? Acrescentou o quê? Nada, porque nada que você passa te acrescenta, porque aquele que deveria te acrescentar já veio habitar dentro de você. A plenitude está completa. Não corre não, meu amado. Volta lá, para a repetição. Não vos deixeis. Depois ele diz, porquanto o que vale é o coração, é o entendimento confirmado com graça. Só pode dizer quem anda 100% em graça. Quem não pratica rudimentos, nem obras, nem ordenanças nenhuma. Nada exterior. Nada tocável, palpável e tangível. E eu vou voltar nessa tecla. Paulo, quando pregava lá para eles não tinham isso. Paulo não tinha Bíblia. Paulo chegava em Éfeso, está mandando... Você acha que Paulo chegava lá assim, abre na epístola de Efésios? Paulo falava isso? Paulo fazia isso?
Paulo, quando chegava, abria a boca e o Espírito Santo usava. Estava aqui escrito na tábua do coração dele. Paulo sequer lia suas epístolas. O que Paulo pregava era a vida praticada diariamente numa unção com o Espírito Santo. Eles abriam a Torá, Paulo abria a boca e o Espírito da graça dilacerava as almas. Quando o Espírito está fazendo esta manhã, dilacerando a tua alma, enchendo o teu espírito, fortalecendo o homem interior. Quem recebe diz glória a Deus, diz glória a Deus, diga glória. É isso que vale. Coração cheio da graça de Deus. É isso que vale, é isso que edifica, é isso que transforma, é isso que deixa o teu rosto formoso, é isso que traz segurança, é isso que te prepara para as batalhas, é isso que te faz vencer os desafios. É graça, é graça, é graça, porque a tua graça me basta. E eu termino com o versículo 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, os que vivem da Páscoa. Nosso altar não é humano. Isto aqui não é altar. Saia com essa heresia daqui, volte para o sistema. Nosso altar é Jesus Cristo. Todo altar humano nesta terra é paganismo. Nosso altar é Jesus Cristo, o centro da nossa adoração. Que eles estão invalidando o sacrifício, mas nós, domingo após domingo, estamos confessando com a boca: Jesus não foi em vão e a tua graça nos basta. Assim é, assim é, assim é. Diga glória a Deus.